Quando o dinheiro representa o colo da mãe. Quando o dinheiro representa conforto, aconchego e alegria, ele representa o colo da mãe. E esse tema da live de hoje está baseada em um dos meus atendimentos do olhar sistêmico para dinheiro, que foi feito com uma cliente que me autorizou a trazer seu tema aqui. Então, se para você o dinheiro significa aconchego, conforto e alegria, me acompanha nessa live, porque você vai ver como que a construção dessa história leva a representação do dinheiro ao colo de mãe. Então, esse olhar sistêmico é um atendimento que eu faço, onde junto com o cliente é construída toda uma história. E dentro dessa história a gente traz a visão sistêmica, dentro das leis sistêmicas, dentro das ordens do amor, né? Que seria a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Então, quando a gente organiza essas leis, quando a gente traz essas leis para dentro da nossa história, para dentro do nosso sistema, quando a gente tem um olhar e percebe qual a lei que está faltando ali e traz isso para o nosso campo, a gente organiza o nosso campo e só assim a gente consegue ir para a vida com mais leveza. Então, por isso o olhar sistêmico é muito interessante. E o olhar sistêmico ele pode acontecer em qualquer área da vida. E agora especificamente essa série de lives está sendo um olhar sistêmico em relação ao dinheiro, que tem sido as últimas demandas para mim em relação aos meus atendimentos. Então, como que isso é construído? Eu vou explicar aqui para vocês como que isso é construído. Dentro dessa sessão, no atendimento, é feito um mapa, é desenhado um mapa dentro dessa história. Nós desenhamos um mapa, e aí eu não estou com o original aqui, mas eu tirei foto. Então, esse aqui é o mapa do atendimento da cliente, né? Da história que foi construída. Deixa eu colocar aqui que fica melhor para vocês verificarem, tá? Então, esse aqui é o mapa de atendimento da cliente. Isso aqui foi o desenho de toda a história dela, de toda a construção, quando a gente olhou para o dinheiro de uma forma sistêmica. E cada cliente tem a sua história, tem o seu diagnóstico, porque cada cliente tem a sua necessidade específica. Então, agora eu vou levar vocês para essa história que foi construída e pega carona, porque isso pode fazer parte da sua história e você pode ter uma compreensão e um despertar interessante. E esse é o intuito de compartilhar esses atendimentos dos meus clientes aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, como que é construído? Dentro dessa visão do olhar sistêmico, a gente traz o cliente para dentro de um campo. E dentro desse campo, a gente trabalha muito com as questões do sentir, sabe? Deixar o campo fluir. O campo é onde acontece a história do cliente. Então, eu trouxe a cliente para dentro desse campo e ela começou a construir a história dela. Então, vamos lá acompanhar a construção da história dela. Para ficar mais claro para vocês, eu circulei aqui com algumas cores e aí vou explicando, tá? Então, quem é o papel principal dessa história? É a cliente. Quando a cliente ela está dentro do campo, ela se coloca ao meio, é onde ela sentiu de estar, que é esse círculo de estrelinha. Esse é o cliente, tá? E aí o cliente ele se coloca no campo e aí eu pergunto para a cliente onde é que está o dinheiro, certo? E dentro desse campo, nessa construção da história, ela percebe o dinheiro estando acima dela, na frente dela, que são essas duas bolas azuis aí, sabe? Nas duas laterais. Então essas bolas estão nas duas laterais da cliente, um pouco mais acima. Quando a gente traz essa construção de personagem, onde está você, onde está o dinheiro, a gente trabalha essa questão de olhares. Então, a cliente, ela olha para frente e ela olha para o futuro e o dinheiro, ambos estão olhando para ela. E nesse momento é feita uma comunicação. Quando eu pergunto para a cliente o que ela sente que o dinheiro diz para ela, o dinheiro diz o seguinte, fala, venha me pegar, estamos aqui. Então, o dinheiro fala para a cliente, venha me pegar, estamos aqui. E a cliente fala para o dinheiro o seguinte, eu quero te pegar, certo? Eu quero te alcançar. Então, quando a gente tem essa postura do cliente querer ir até o dinheiro, pegar e alcançar, e a gente tem lá o dinheiro maior, abundante, esperando pela cliente, sabe?
venha me pegar, estamos aqui, eu levo essa cliente para o futuro, certo? Então, nessa construção do futuro, é essa bola verde, esse círculo verde, aí na frente, a cliente vai para o futuro. O que acontece com a cliente no futuro? Ela está na mesma direção e ela segue olhando para frente. E ali ela me diz que ela tem uma sensação, sabe, de ainda não alcançar. Então veja bem, a gente tem um cenário bem específico, eu, a cliente e o dinheiro, certo? Então a cliente deseja algo do dinheiro e ela tem que ir e ele está lá, abundante à espera dela de ambos os lados. Essa que é a percepção dela, certo? Então ela sente que o dinheiro está ali, mas ela não consegue ver, porque o foco dela está indo em direção à frente dela, certo? Então ela sabe que existe, mas ela não consegue ver. E no futuro, continuando da forma com que ela está, do mesmo jeito e da mesma forma, mesmo no futuro, ela se vê na mesma posição, mais adiante, olhando para frente, com a sensação de estar de braços abertos, tentando alcançar o dinheiro. Então essa foi a representação do cliente, mas nesse momento, ela de braços abertos, tentando alcançar o dinheiro, ela ainda não consegue alcançar. Ela sabe que está ali, mas ela não consegue alcançar ainda. Então assim, o problema, ele nunca é o problema. Então a gente olha na esfera anterior. O que é a esfera anterior? Sistemicamente, existem os níveis de esferas de trabalho, certo? Então, sistemicamente, a primeira esfera é a esfera do eu, onde nós trabalhamos a família de origem, onde nós trabalhamos a nossa saúde, nós trabalhamos a nossa vida pessoal, tá? Assim, depois de trabalhado tudo isso, a segunda esfera é a esfera das relações. Aí é onde a gente trabalha o nosso relacionamento atual, é onde nós trabalhamos a nossa família atual. E depois nós temos a esfera da profissão, é onde a gente trabalha a profissão, o sucesso, o dinheiro, tá? Então essas são as esferas do indivíduo, ele passa por essas três esferas: pessoal, relacionamento e profissional. Então, geralmente, nas sessões, sempre o que acontece? O problema nunca está na esfera que se trabalha, está numa esfera anterior. Então, como a gente trouxe essa cliente e ela olhou para o dinheiro, a gente vai olhar então para a esfera anterior. Qual é a esfera anterior? É a esfera das relações dela. Então, atualmente, ela se encontra dentro de um relacionamento e com filhos. E a gente vai construindo a história dela, colocando esses personagens no campo. E aí eu vou mostrar como que ficou construída a história dela aqui. Só um instante. Tá? Então, nesse momento aqui, a gente tem a cliente no meio, o círculo com as estrelinhas, o dinheiro lá, os azuis em grande. Nós temos o esposo dela bem ao lado do dinheiro, do tamanho do dinheiro, olhando para o dinheiro, e a comunicação é: eu estou contigo, do esposo. E o dinheiro fala a mesma coisa: eu também estamos juntos. Então existe ali uma comunicação quando ela coloca o esposo dela, sabe, acima dela, à frente dela. E a gente coloca ali os filhos. Quando a gente coloca os filhos, essa cliente tem 2 filhos, que são as bolinhas pequenas, uma de cada lado, com um círculo azul. E aí, quando é construída toda essa dinâmica da família dela ali, a primeira percepção é que cada filho, ao ser colocado no campo, cada um olhava para o dinheiro. Certo? Eles também olhavam para o dinheiro. Então a gente tem um espelhamento da vida dela, dos filhos, em relação ao dinheiro, e o dinheiro em relação aos filhos. Então essa foi a primeira comunicação. E quando a gente vai trabalhando a comunicação em relação à primeira filha, a primeira filha olha primeiro para o dinheiro, depois ela olha para o pai. E aí a comunicação da filha em relação à mãe é o seguinte: mãe, eu te vejo. Sabe? E a filha, mesmo olhando para o dinheiro e para o pai, a comunicação dela: mãe, eu te vejo, certo? E a mãe fala: filha, eu estou aqui, eu sou seu recurso, eu sou sua âncora. Quando a gente vai lá para o outro lado esquerdo, a gente tem o filho menor, o segundo filho, que é a bolinha azul. E aí esse filho olha para o dinheiro e a comunicação com a mãe é o seguinte: mãe, eu quero ser livre, eu sinto que eu vou voar, eu vou ser muito livre, eu quero voar.
e a comunicação da mãe para o filho que é um desejo, uma sensação que não quer que ele voe, que ele fique ali pertinho dela ainda, tá? Então, seu filho caçula, ele quer que fique um pouco perto dela ainda. Mas dentro desse cenário aqui, eu ainda quero mostrar para vocês o seguinte, essa construção de família. Então, a gente tem a cliente, tudo que eu circulei em amarelo, tudo que está em volta do amarelo é a família atual dela. Então, dentro dessa construção familiar, a gente já percebe aí uma desordem, certo? Qual que é a forma certa? A esposa está ao lado do marido e com a mesma visão de casal. E os filhos estarem à frente do casal, certo? Nas suas respectivas ordens, o primeiro filho e a segunda filho, e estão direcionando os filhos para o futuro. Então a gente vê uma percepção bem clara que os filhos eles estão fora de ordem e uma tendência muito grande de a gente ter duas características que se não organizar essa estrutura, vão ser criados ali a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Então, olha só essa visão de responsabilidade em relação ao casal. Então, nesse primeiro diagnóstico feito ali, a gente já observa apontamentos em questão da ordem do casal, da visão do casal e da posição dos filhos, certo? Dessa não visão, eu tô no meio, mas é como se eu ainda não visse os meus filhos. Então, ainda não estou vendo eles, eu sei que eles estão ali e ainda não os vejo. Não os vejo, mas como assim, Cristiane? Eu ainda não os vejo como eles deveriam ser vistos. E como que é? Como que funciona isso? Ser visto o primeiro filho como o primeiro filho, certo? Ser visto que se é uma menina, cresce com mulheres, tem que estar mais próxima da mãe, tem que ter os ensinamentos da mãe. Ser visto que se é um menino e é o segundo filho, deve ocupar o seu lugar de segundo filho. E homens crescem com homens, deve ser também direcionado aos pais. Porque se essa ordem fica invertida, eu vou criar tipicamente a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. E essas pessoas, essas crianças, quando vão para a vida, eles vão com dificuldades no relacionamento, certo? E se eu tenho dificuldades no relacionamento, a minha próxima esfera, que é a minha esfera profissional, pode ser também que existam dificuldades, porque se eu não consigo me relacionar bem, eu posso ter dificuldades aí com o relacionamento. Bom, enfim, essa foi um stop, uma parada aqui, só para explicar essa desordem ali da configuração da família atual. E essa explicação para que vocês peguem carona também e observem o cenário que vocês podem de repente estar vivenciando, né? Então, se estiver, pegue essa carona nessa informação. Mas voltando para o assunto base dela, que é o assunto do dinheiro, aonde a cliente está ao centro, foco no olhar à frente, dinheiro ao lado, quer alcançar, sabe que está ali, eu tenho a sensação que está, mas eu não consigo olhar para os lados, meu foco está na frente, eu não consigo visualizar os lados. Então, dentro dessa primeira esfera das relações, a gente posicionou, houve uma necessidade de a gente fazer uma construção da esfera ainda anterior, que é da sua família de origem, e nessa esfera da família de origem nós colocamos a mãe. Vou mostrar aqui, vou compartilhar. Então aqui eu coloco a mãe. A mãe é essa que está em verde e a cliente é o círculo de estrelinha do lado. Quando eu coloco a mãe no campo, qual que é ali? Na verdade não sou eu que coloco, quem coloca é a cliente. Eu simplesmente posiciono, sabe? Então a cliente, ela sente que a mãe dela está ali do lado dela, um pouco mais acima, olhando para ela. E quando a gente trabalha essa comunicação, certo? A mãe fala para ela o seguinte: filha, eu te vejo. E a filha, recebendo essa comunicação, ela fala para a mãe o seguinte: mãe, eu quero te ver. Mãe, eu quero saber mais de você. Sabe? Mãe, eu quero saber mais da sua história. Mãe, eu quero estar mais próxima. E quando a gente olha essa comunicação, né, ouve, entende mais a história da cliente, a gente vê que existe ali uma ausência de mãe desde criança,
né? E uma história bastante sofrida, uma história com muita dor, a qual essa criança, aos 13 anos de idade, como criança, cuidou da mãe, viu a mãe muito doente, né? E aos 13 anos ela perde a mãe por uma doença, né, muito trágica, né? Então assim, tem um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento, um momento em que na vida dela ela não pôde ser apenas criança, ela teve que dar um cuidado especial para a mãe, um cuidado até assim no intuito de em relação à saúde mesmo, em relação à doença ali, de cuidar das feridas e tudo mais. Então, quando é trazida toda essa história, entende-se ali a comunicação dela em relação à mãe. Então, dentro de tudo isso, é colocado o pai no campo também, é vista essa comunicação, é colocado ali a família de origem dela. Então ali houve uma história de muita dor, de muito sofrimento, houve também uma história de triangulação, né? Quando houve uma terceira pessoa envolvida no casal, da família de origem dela, pai e mãe. Houve uma questão do irmão mais velho sair fora de ordem, do irmão mais velho ter problemas hoje financeiros e de relacionamento, né? Então houve essa percepção dessa cliente em relação à família de origem dela. Mas a percepção maior aqui, dentro desse cenário, é que se essa cliente, né, deixa eu parar de compartilhar aqui. A maior percepção dessa cliente em relação ao seguinte: quando eu perguntei para essa cliente, o que dinheiro significa para você? Dinheiro significa para mim aconchego, conforto e alegria. Ou seja, aconchego, colo de mãe, niná, conforto da mãe, alegria de criança, de viver. Então, dinheiro representa para ela todo aquele colo de mãe que essa criança não teve. E aí essa criança, ela vai para a vida, ela vai para o futuro, olhando para frente, sabe? Mas ela vai olhando para frente em busca. Falta algo dentro dela, internamente dentro dela, que o tempo todo ela está buscando, querendo resposta, eu quero buscar. Qual que é a sua história? Eu queria saber mais, eu queria entender mais, porque agora como adulta, quando eu volto ao meu passado, eu já consigo ter mais uma percepção, eu consigo ter mais uma noção, mas eu não tenho referência. Então, a história dessa cliente é uma história de muita dor. Mas olha só, a gente não altera passado, a gente não volta lá, a gente não corrige. Então, como é que se corrige a história dessa cliente? Dizendo um sim. Um grande sim para tudo o que aconteceu, dizendo um sim para a história. Sim, mãe, foi como foi. Sim, mãe, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua história, eu vejo as suas feridas, eu vejo o seu sofrimento, eu vejo tudo isso e essa é a minha história. É lógico que falando aqui para vocês, de repente fala, poxa, Cris, não é assim, não é com essa insensibilidade. Aqui eu estou trazendo uma conversa com vocês, uma comunicação com vocês, mas em relação a essa cliente, nós trabalhamos o retomar mãe. E esse trabalho de retomar mãe é um trabalho a ser feito constantemente na nossa vida. Bert Hellinger fala o seguinte, quando ele escreveu o último livro dele, né, Meu Trabalho, Minha Vida, quando ele escreveu o último livro, aos 92 anos de idade, ele ainda comentava que ele ainda tomava mãe. Então nós temos uma criança dentro de nós que muitas vezes exige algo, muitas vezes está ferida. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, que não é para voltar lá, buscar a sua história, ficar vivendo a sua dor, ficar procurando o que aconteceu. Não. Mas, se você foi lá, deu um mergulho, se você aprofundou, se doeu, venha submergir. Submerja, sabe? Diga um sim para a sua história, retoma a mãe, e a gente faz isso através de dinâmicas sistêmicas, de retomada de mãe, a gente traz toda a consciência para essa cliente, dentro do cenário que ela vive, dentro dessa visão que ela vive, porque quando a gente traz isso para dentro da gente, preenchida, somente preenchidos, que nós conseguimos ir para a vida, olhar para as possibilidades.
Porque quando a gente está preenchido, é como se a gente se preenchesse a nossa criança, a que sofreu, a que não cresceu, a que ainda espera algo dos pais. Mas a gente tem que entender que dos pais nós já recebemos tudo, o mais importante, a vida. E nós honramos a nossa vida indo para a vida, construindo família. Então essa cliente foi para a vida, foi construir família, né? E vai construir também se profissionalmente, realizar-se profissionalmente, né? Ali junto com o esposo. E esse cenário mostra muito a visão do que ela estava vivendo. Então, eu não vejo, eu sei que o dinheiro está aqui na minha lateral, eu sinto, mas eu não alcanço, como eu sei também que os meus filhos estão aqui, eu sinto. Mas será que eu estou alcançando? A gente vê uma questão de desordem em relação ali à sua família. Então, quando a gente traz a ciência, todas as leis sistêmicas para dentro da história, para a construção dessa cliente, e observe, ela utilizou todas as leis sistêmicas dentro desse diagnóstico sistêmico, desse olhar sistêmico feito. E aí ela já vai com uma nova percepção de olhar a vida de uma outra forma, de olhar as questões de uma outra forma, de ver como que vá conduzindo o filho, né, dessa outra forma. E só para voltar aqui, o que é prioridade para essa cliente? A prioridade dela é a família de origem dela. A prioridade dela é realmente ali no futuro, ao lado do esposo, sabe? Porque ali ao lado do esposo fortalecidos, direcionando os filhos conforme tem que ser pela ordem e ensinando, eu como mulher, ensinando a minha filha, o feminino, e o esposo como homem, ensinando o filho, o masculino. Porque homens crescem com homens e mulheres crescem com mulheres. Então, dentro desse cenário, dentro dessa visão, foi percebido também essa questão da ordem da família atual dela. Então, só voltando aqui, olha o quanto que a percepção de um olhar sistêmico, né, para uma coisa que a gente a princípio coloca um objetivo específico, dinheiro, olha o quanto que na história desse cliente esse olhar sistêmico repercutiu na família atual dela e lá na família de origem, aonde foi construída toda uma história e trabalhado todas as suas ausências ali de criança. E hoje eu tive um feedback dessa cliente, né, que eu fiquei arrepiada, literalmente. Essa cliente me mandou um áudio, nesse áudio ela se emocionou bastante nesse áudio e também escreveu algumas coisas que eu vou até compartilhar aqui para vocês, esse feedback, tá? Lógico, marquei de vermelho aquilo que não pode ser aparecido, mas essa cliente me mandou um áudio dizendo, né, dentro dessa, ela falou as frases de comunicação dela, dentro da sessão, né, onde ela conseguiu realmente se posicionar, e ao final ela escreve: só para relatar que eu estou muito feliz, eu não acredito que seja coincidência, tantas mulheres me procurando ao mesmo tempo. Hoje eu acordei, mentalizei que o dinheiro está comigo e me olha, né? Então ela fala ali muito agradecida, né? E aí ela mandou em preto ali, né? Ela mandou o print e no áudio ela fala: eu sei que eu não preciso te mandar, mas ela mandou o print de 4 mulheres fazendo contato com ela e perguntando para ela sobre o serviço dela, sobre a hora dela. Sabe, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão contente com esse feedback dessa cliente e fico tão contente em saber como que... Eu fico muito contente quando eu ouço esses relatos, porque a gente observa que o quanto que uma visão sistêmica e uma organização dentro das leis sistêmicas faz uma total diferença. Então não é essa cliente que merece o dinheiro, todas nós merecemos. Todos nós merecemos, só que a gente acredita que a gente não merece. E às vezes a gente não tem nem ideia, presta atenção, nós não temos nem ideia que o dinheiro está representando pra gente o colo da mãe que a gente não teve. Sabe, eu não tive colo da mãe, então eu vou pra frente, eu vou sempre buscando o que? O colo da mãe que eu não tive. Então o passado a gente não altera, mas no presente nós conseguimos dar novos passos diferentes no futuro e dizendo sim para toda a nossa história. Sim,
foi como foi. Eu vejo a sua história, eu vejo a sua dor, eu vejo o sofrimento. Foi exatamente como foi. E quando a gente faz isso, a gente traz leveza pra gente. A gente não se cobra mais. E olha o que aconteceu com o relatório dessa cliente. Ela não precisou nem ir atrás. Agora, já veio as clientes até ela. Sabe? Em um dia, já 4 clientes que ela me mandou ali, no feedback, já procurando. Ela falou, não tem mais nem agenda para atender. Como que eu vou fazer? Não tenho nem mais agenda para atender. Olha que maravilha. Fiquei tão feliz. E é por isso que eu venho aqui trazer esses relatos e agradeço imensamente às clientes que me autorizam falar do seu caso, falar da sua sessão, falar do seu diagnóstico, porque cada história é uma história. Eu agradeço vocês que estão aqui presentes, também acompanhando, falando. Vou deixar essa live gravada. Ontem eu falei sobre isso, tá? Eu tinha feito essa live ontem, não consegui salvar, infelizmente. E hoje, quando essa cliente me mandou o feedback, eu falei, não, eu tenho que falar sobre essa live, porque realmente, quando o dinheiro representa colo de mãe, ele é profundo, né? Então, o dinheiro representa aconchego, conforto e alegria. Então, esse tema foi baseado exatamente em cima do tema dessa cliente. E quando eles me autorizam, eu exponho a história, mas não, eu não exponho nomes. Então, aqui é um segredo entre eu e a cliente. Ela sabe que é a história dela e eu sei que é a história dela. E isso basta. E essa história serve para que vocês tenham noção de tudo aquilo que pode estar travando na vida da gente, aquilo que a gente não pode não estar vendo, e o quanto que uma simples reorganização das leis do amor, da ordem do amor, faz a diferença na nossa vida. E é isso aí. Muito obrigada pelos que tiveram presente, tá? Se você gostou, deixa o seu curtir, vou deixar salva, se Deus quiser ajudar, vai dar certo hoje, tá? Se quiser comentar depois, posteriormente, se quiser colocar me fazer alguma pergunta, um questionamento, me incentive para que eu possa trazer mais conteúdos de valor para vocês e que várias pessoas possam vir aqui e pegar carona diante desse olhar sistêmico para qualquer situação da nossa vida. E é isso, beijo, beijo e até mais.